Galera do Arquivados, tudo bem com vocês? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos principais casos e mais comentados da década de 70, que foi o caso da Ana Clara Conceição. Ela foi uma jovem que foi encontrada morta na Praça da República e ela ficou desaparecida por cerca de 36 horas. O caso causou muita confusão no público pelo fato de que foi dado por overdose, mas nenhuma prova concreta foi tida nesse caso, porque não encontraram nem drogas nem bebidas perto do corpo quando ele foi encontrado. A partir de agora, as meninas vão falar um pouquinho mais sobre esse caso e explicar direitinho pra vocês. O programa de hoje tá incrível, tem várias coisas boas e novas aqui no programa, então a gente vai ter conversa com a psicóloga, entrevistas, reportagens, acompanhem tudinho pra ficar dentro de tudo no nosso canal. E é isso, beijos! Gente, esse caso sempre me deixou encucada, viu? Como assim a menina desaparece por 36 horas, é encontrada morta numa praça e ninguém questiona e ninguém vai atrás? É muito surreal. Sim, o mais estranho é que jogaram tudo como uma overdose, sem prova nenhuma. Tipo, cadê o laudo, as testemunhas? Só jogaram a culpa nela e saíram, viveram. E o mais triste é que, tipo, ela era super jovem, tinha toda a vida dela pela frente, mas ela vivia num ambiente meio instável, né? Fora que o namorado dela, muito problemático. Total. E o que mais me choca é as amigas dela terem simplesmente deixado ela sozinha e ido embora e ninguém ter ido atrás delas, procurado a verdade. E, enfim, fica aquele sentimento de dúvida e abandono, né? É aí que entra a pergunta que todo mundo se faz até hoje. Será que foi realmente overdose ou será que teve mais coisa por trás? Inclusive, vocês lembram de uma reportagem da época que foi ao ar no Jornal da Noite, mostrando o local e descrevendo a cena do crime? Ah, eu lembro. E essa reportagem é super pesada, viu? Mas a gente vai trazer ela aqui daqui a pouco pra vocês sentirem um pouquinho do clima da época e saberem como esse caso realmente chocou o Brasil inteiro. Fiquem ligados, porque depois a gente volta pra comentar como esse mistério nunca teve resposta, até semana passada, quando o caso foi reaberto. Exatamente. Então bora conferir um pouquinho do contexto histórico por trás do cenário do crime da reportagem, que vai mostrar o que acontecia nesse dia. Pra gente compreender melhor o contexto em que tudo isso aconteceu, vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente tá em 1973, e o Brasil vivia o auge da ditadura militar, um regime autoritário que começou em 1964. Nessa época, a censura era bem pesada, a repressão política era brutal, e muitos jovens, estudantes e intelectuais estavam na linha de frente da resistência. A repressão não era só física, como prisões, torturas e até assassinatos, mas também ideológica. Livros, músicas, peças e filmes eram censurados. Professores, jornalistas e artistas eram perseguidos. E foi justamente nesse cenário que a Universidade de São Paulo virou um dos grandes centros de resistência estudantil. Os alunos se organizavam em grupos como o TCE e o UNE e promoviam passeatas, panfletagens e assembleias clandestinas e até eventos culturais como críticas ao regime. Tudo isso com muito risco. É nesse cenário cheio de tensão e medo, mas também de coragem e resistência que o caso da Ana Clara aconteceu. Estou na Praça da República, onde Ana Clara Conceição, modelo e estudante de psicologia, foi encontrada sem vida na última segunda-feira, 22 de outubro, 36 horas após seu desaparecimento, com notícias exclusivas sobre o caso. A perícia realizada pelo Instituto Médico Legal, IML, concluiu que a causa da morte foi overdose. O laudo também apontou sinais de abuso sexual. Segundo o legista, embora a vítima pudesse ter falecido aqui, há evidência de que o corpo foi movido e abandonado após a morte. A ausência de bebidas ou drogas na cena, que seriam comuns em um caso de overdose, levantou a hipótese de que o local foi alterado antes do corpo ser encontrado. Além disso, a posição excessivamente arrumada da vítima, com roupas de festa e maquiagem praticamente impecáveis, sugere que houve uma tentativa de preservação da aparência, que não é característico de uma overdose, onde normalmente o corpo apresenta sinais de desgaste. Também foram observados sinais de manipulação, como pequenas áreas raladas no corpo, que indicam que o cadáver foi arrastado e movido de algum modo após a morte. Essa descoberta levantou um ponto importante. Ana Clara não foi assassinada, não desapareceu por meses. Ela morreu como milhares de jovens morrem todos os anos, de overdose. Mas é no que veio depois que mora o mistério. Um corpo maquiado, vestido com perfeição. Hoje, o foco da investigação não é quem matou. Hoje, a pergunta que tentamos responder é: quem abandonou Ana Clara? Infelizmente, esses questionamentos não serão respondidos, já que o delegado responsável optou por arquivar o caso por hora devido à falta de embasamento para confirmar as suspeitas. Gente, arrepiei com essa matéria. Dá pra sentir o clima pesado da época, né? Tipo, ninguém parecia entender direito o que tinha acontecido. Realmente estava todo mundo meio perdido e a polícia estava completamente despreparada. E sem contar que estava rolando muita fofoca na época, o que atrapalhou completamente as investigações. O corpo dela tá sendo encontrado, tipo, na Praça da República, não é pouca coisa, viu? É um lugar simbólico, assim, cheio de história. E o que mais me intriga
Por que ninguém foi responsabilizado? Nenhum suspeito, nenhum interrogatório decente, gente. A real é que esse caso ficou arquivado por décadas, ninguém lembrava, até o diário da Ana Clara ser encontrado essa semana. E esse diário, gente, é muito revelador. Ele foi encontrado no fundo de um armário do pensionato durante uma reforma, então ninguém sabia dele. Tem os trechos assim que são simplesmente perturbadores. A Dani ela vai entrar com uma reportagem sobre a nova investigação, com tudo o que rolou desde que o diário foi encontrado. Vocês vão pirar, sério. Bom dia, estou aqui na ETEC Professor Basílio de Godoy, antigo pensionato onde morava Ana Clara Conceição. O caso foi revivido recentemente, onde a jovem de 19 anos ela foi encontrada morta após uma festa, vítima de uma aparente overdose, e esse caso gera confusões até os dias atuais. A investigação, encerrada há muitos anos, foi reaberta e conta com novas informações. Segundo o relato dado por Lorena, uma de suas amigas, em 1970, Ana Clara teria passado, em poucos minutos antes ao seu desaparecimento, em sua casa. Ela estava normal, vou me lembrar para sempre daquela noite, declarou ela durante o interrogatório. A jovem relatou uma relação marcada entre afeto e caos. Era uma mistura de anjo e abismo. Por mais que a gente tentasse, ela escorria pelos dedos. Outra testemunha foi Lia, outra amiga e moradora do mesmo pensionato. Ex-colega de Ana Clara, que depôs somente nos anos 2000, já que era participante do grupo revolucionário Aparelho. Em depoimento, ela revelou sentimentos de frustração e impotência. A morte dela não foi só dela, foi uma derrota de todos nós, afirmou. Lia era o retrato vivo de uma juventude ignorada pelo sistema. Ela se destruía, mas era uma vítima da família, da sociedade, da própria dor. De acordo com os relatos, Ana Clara era usuária de drogas e havia apresentado comportamentos autodestrutivos nos meses anteriores à sua morte. Amigos próximos afirmam que tentaram oferecer ajuda, mas a jovem se negava. Ela precisava de carinho, talvez de tempo, e esse tempo ela fazia questão de diminuir ao máximo, disse Lia, no interrogatório da época. No entanto, reviravoltas recentes demonstram que a morte de Ana Clara já era de conhecimento de suas amigas. Segundo as reportagens da época, o corpo teria sido arrumado e abandonado em praça pública. Vale ressaltar que o caso na época foi negligenciado pelo contexto geral. A relação com o pensionato, as drogas e o apoio de uma das meninas com um grupo revolucionário à ditadura favoreceu com que as buscas e investigações não fossem efetivas, fazendo com que o diário, com as evidências que poderiam ter confirmado as suspeitas da época, só fossem encontradas recentemente. Não há mais atualizações, mas o caso passará pelo processo de reinvestigação, principalmente pelos depoimentos mentirosos dados pelas meninas. Novas informações virão ao ar. As atuais suspeitas são as amigas e ex-colegas de Ana Clara. Caso existam provas que houve locomoção e omissão de cadáver, Lia e Lorena podem responder judicialmente por esses crimes. Bom, eu acho que depois dessa reportagem não dá mais pra gente ver a Ana Clara só como uma menina que morreu de overdose, né? Jamais. O diário, ele mostra uma menina completamente fragilizada, cercada por gente que não tava nem aí pra ela, né, gente? Tipo, você sente a solidão dela em cada página. E mais impactante e triste também é como ela tentava pedir ajuda, mesmo de jeitos sutis. Tem um trecho que ela escreve: "Estou aqui, mas ninguém me vê". Isso parte do coração. E por isso, hoje, a gente vai trazer a doutora Helena. Ela vai analisar alguns trechos do diário com a gente pra gente entender melhor. Porque a verdade é que a Ana Clara por muito tempo foi silenciada e agora com as novas evidências talvez ela finalmente tenha voz e consiga a sua devida justiça, né? Então, fica com a gente, porque a análise da psicóloga vai abrir umas janelas que talvez ninguém tenha reparado antes. Bom, há silêncios que doem mais do que gritos. Silêncios que escondem histórias inteiras. Hoje a gente vai falar sobre o silêncio que cercou a Ana Clara. Bem-vindos a mais um episódio do Entre Linhas, o nosso quadro que hoje a gente vai falar com a psicóloga doutora Helena, especialista em traumas e comportamentos autodestrutivos. Bom, Ana Clara, como a gente disse, era uma menina que vivia à margem, era uma estudante que vivia em um pensionato. Em um Brasil onde até a verdade precisava ser calada. Era um tempo em que a repressão era a norma. Não só nas ruas, nas famílias e até dentro de cada um. Para isso, a gente vai falar com a doutora Helena para entender melhor. Doutora Helena, seja bem-vinda. Qual é o impacto psicológico de um silêncio como o que cercou Ana Clara? Boa tarde. A Ana Clara era uma jovem fraturada por dentro. Ela foi vítima de muitos abusos desde a infância, negligenciada pela família e se sentia abandonada pela própria fé, além de muito objetificada pelas pessoas que se diziam ser próximas. Então a solidão que ela transmite em cada página chega a ser sufocante em muitos momentos. Doutora Helena, anos depois da morte de Ana Clara, durante uma reforma no pensionato, um operário encontrou escondido sob o assoalho do quarto um diário escondido no antigo quarto dela. Esse caderno, envelhecido pelo tempo, trouxe à tona detalhes inéditos da vida dela. A senhora teve acesso ao conteúdo. O que esse diário revela sobre Ana Clara que talvez tenha passado despercebido antes? O diário é devastador. Ela descreve com uma lucidez impressionante sobre o abandono emocional e os abusos constantes que ela sofreu. Há passagens onde ela descreve relações íntimas com muito desconforto, como se seu corpo não pertencesse a ela.
E em outras, ela diz que sua cabeça só pensa coisas que a fazem sofrer e descreve sua própria mente como uma inimiga. Essa declaração sobre não se sentir confortável em sua própria mente pode ter influenciado a vida dela? Com certeza, ela chegou a escrever que só dopada consegue calar a própria mente. Isso explica muito sobre o abuso de substâncias que ocasionou sua morte. Entendi. Ela teve uma relação muito difícil com a mãe também, não teve? Extremamente. Ela descreve a mãe como alguém ausente e muitas vezes cruel. Ela dizia que a mãe a olhava como quem observa um erro. E esse sentimento de inadequação a acompanhou durante toda a vida. Tanto que quando ela fala sobre amor é sempre com medo. Medo da rejeição, medo de não ser suficiente ou de ser usada e descartada. Em algumas páginas ela menciona a própria morte. Em uma delas ela descreve: se eu desaparecer, talvez alguém me note. Talvez pense em mim como mais que um corpo frágil. Talvez eu vire alguém. Isso muda a forma como observamos a morte dela? Totalmente. Quando ela escreve sobre desaparecer, não é apenas sobre morrer. É muito mais sobre apagar um sofrimento. Então a ideia de overdose, que era entendida como acidental, começa a ganhar contornos de um gesto de resistência. Uma tentativa de retomar o controle. De escolher seu fim em um mundo que nunca lhe deu escolha. Entendi. E muita gente se pergunta por que ela nunca pediu ajuda, por que não contou para as amigas, para a professora, para a igreja. O que o diário diz sobre isso? Ela tentou. Há páginas onde ela escreve cartas que nunca enviou, relatos de confissões, mas todas elas são manchadas por um medo de julgamento, de humilhação. Então ela foi silenciada de muitas formas, pela mãe, pela religião, até pela cultura, e isso tornou muito difícil pedir ajuda. Entendi. Doutora Helena, muito obrigada por estar conosco e por ajudar a dar sentido a esse silêncio que agora finalmente começa a ser escutado. Obrigada pelo convite. Espero que a Ana Clara não seja mais apenas uma menina que morreu, mas alguém que, mesmo sem nenhuma intenção, deixou um testemunho impossível de ignorar. Se você se identificou com esse relato de qualquer forma, ou sente que precisa de apoio, não deixe de procurar ajuda psicológica. E é isso, encerramos aqui esse episódio especial do Entre Linhas. Hoje a Ana Clara falou e que a gente nunca mais volte a calar. Nossa, depois dessa análise fica impossível a gente olhar pra esse caso da mesma forma. A Ana não só foi deixada de lado pelas autoridades, mas também pelas pessoas que estavam ao seu redor, suas amigas e seu namorado que sumiu depois da sua morte. Total. A gente fala muito sobre o sistema, mas o abandono afetivo também mata, né, gente? E aí que entra uma revelação recente que pode mudar tudo. A polícia, ela teve acesso a uma troca de cartas entre a Lorena e a Lia, escrita anos depois da morte de Ana. E o conteúdo dessas cartas, gente, de arrepiar. Bom, em uma dessas cartas, a Lia deixa claro que se sente muito culpada por não ter dado um enterro digno à Ana Clara. E ela também diz que se sentia muito assustada na época de ser investigada por participar de um grupo de resistência à ditadura. Bom, e a Lorena, ela responde justificando tudo. Diz que elas tiveram seus motivos e que não queria prejudicar a imagem do pensionato. Como se preservar a imagem de um lugar fosse mais importante do que dar voz à verdade, dar voz à amiga delas. Ou seja, o silêncio em torno da Ana Clara não foi só descaso, foi uma escolha. Escolheram não ver, não ouvir, não agir, e isso pesa. E pesa muito, viu? Porque o que foi arquivado no papel fica vivo na memória. E agora, com esse caso reaberto, talvez a verdade finalmente apareça. Bom, a gente vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A Yas vai falar um pouquinho pra vocês a conclusão final do caso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E aí, Tchau! gente, o que vocês acharam? Gostaram desse caso criminal? Bom, ao longo da temporada a gente vai trazendo mais atualizações pra vocês desse caso que foi reaberto essa semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários com a hashtag 3meninas e a gente vai responder o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E é isso. Beijinhos, até o próximo.